Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, galera. Boa noite, Silvana. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou, professora. Eu também. Estava sem som. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, senhora. Tudo bom, Silvana? Você, pro. Esperar mais uns 5 minutinhos, né? Ok.
Tá com a carinha triste, dona Isabel. O que acontece? Ai, minha filha, só pepino, né? Só pepino. Eu tentei fazer Não, eu tô com um problema, deu um problema no meu computador. Eu estava tentando fazer aquele simulado para vocês hoje, eu não consegui. E amanhã eu vou ter que me dedicar a isso, que eu quero ver se vocês fazem um simulado antes da prova, né? Ah, Vocês não fizeram ainda nenhuma prova, ou já fizeram? não, professora. A gente está em dia 13. Uma pergunta, eu acho que é mais. Não sei se é você que ia ver isso, mas a administração, a parte de TI, não vai te ajudar, não vai ajudar os professores, pelo menos a orientar os alunos nessa parte? Da prova? Vai deixar tudo para. Não, mas a prova é tranquila, o problema não está com eles, o problema é o meu computador. Eu não consegui acessar Eu tive problema com o meu banco de dados, eu perdi, então estou tendo que fazer todas as questões tudo de novo, inclusive da Cruzeiro. Tive o mesmo problema. Passei o dia inteiro ontem fazendo questões, porque eu perdi tudo, 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 tudo. Aí lascou-se. Minha filha, é a lei de Murphy, né? Se tá ruim, pode piorar. Mas Então, hoje não posso estar pior. tá tudo certo, vai dar tudo certo. Aí se eu conseguir Ai, montar esse banco de questões de novo, que eu já comecei a fazer, aí eu vou fazer só um simulado com vocês, né? Mando o link para vocês fazerem, vocês fazem no final de semana, só umas 5 questõezinhas, só para ver se vocês conseguem fazer tudo direitinho, para a gente fazer a prova no dia 20. entendi. Entendeu? Eu quero que vocês experimentem a ferramenta, né? Ah, pode deixar. Obrigada pelo trabalho. Ficou bacana o trabalho, ficou muito legal. Então vamos lá. Ah, Vamos começar aqui, que daqui a pouco cai, né? Vamos lá. cai. Bom, a nossa aula hoje também não é muito demorada, né? Depois eu quero propor uma discussão no final com vocês, que é sobre acreditação nas instituições de saúde, né? E falar aí de algumas certificações que eu acho que é importante, especialmente no que se refere à questão de atendimento, né? Dentro dos hospitais. E tem levantamentos interessantes sobre essa questão, né, da importância de certificados, e também os certificados, aí depois eu vou fazer um contraponto, né, um pouco aí advogado do diabo com relação a essa questão das certificações, né, porque essas certificações, muitas empresas acabam, elas têm um trabalho danado para conseguir, e isso dá credibilidade, inclusive à imagem, né, da empresa. No entanto, depois de um determinado tempo, uma vez certificadas, muitas acabam ignorando, né, normas, procedimentos que foram alvo aí do recebimento dessas certificações. Então, muitas práticas acabam sendo retomadas, práticas às vezes equivocadas, e como não há fiscalização suficiente, né, muitas empresas têm certificações, isso não é só na área da saúde, mas, de um modo geral, muitas empresas têm certificações, foram certificadas, e por conta dessa falta de fiscalização permanente, né, ou de tempos em tempos, aí fazer essas fazer umas vistorias, né, eventualmente aí nesses estabelecimentos que foram certificados, isso acaba não acontecendo e velhas práticas acabam sendo retomadas e se fazendo o que se fazia antes, apesar de serem certificadas. Isso é o que acontece de modo geral no mercado, né? Pelo menos o que eu conheço é assim que funciona, né? Então as pessoas têm aí uma parede cheia de certificados e que, na verdade, uma vez
obtidos voltam aí às velhas práticas. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessas acreditações nas instituições de saúde, né? Eu não vou falar de todas, vou falar das que eu acho mais importantes, né? Vocês acham que já tiveram alguma coisa sobre isso? Eu não sei. Vocês tiveram alguma coisa sobre certificação? Já sim, professor. Vocês viram todas as certificações? Não. Vamos lá. Samares quer falar? Samares, está com a mão levantada, é isso? Não, professora, foi sem querer, eu quis dar boa noite. Não, isso aí não tem problema. Eu fico atenta, né, que ia falar. Então, a gente vai aprendendo os recursos, né? Aí acabei apertando. Eu também aperto tudo. Então, vamos lá. Depois eu vejo para que serve. Então, aqui a gente vai falar rapidamente sobre essa questão da acreditação hospitalar. A acreditação hospitalar é uma forma de avaliação, né? No caso dos hospitais, eles são submetidos, evidentemente, aí, de forma voluntária, porque nenhuma empresa se obriga a isso, isso é voluntário. Muitas empresas o fazem justamente, na verdade, especialmente, né, pelo valor agregado que essas acreditações oferecem. Isso dá, sim, valor agregado à empresa, agrega valor à empresa, aos serviços que são prestados, à marca, né? Existem aí uma série de benefícios que as empresas obtêm por conta desta acreditação. E aí o objetivo é o quê? A obtenção de certificações de qualidade que transmitam aí credibilidade e confiabilidade aos pacientes. Isso é muito interessante, né? Porque quando as empresas se propõem a se certificar, seja lá que certificado for, elas precisam rever todos os seus processos, né? Aí não é um processo só, são todos, né? Rever a sua forma de trabalhar, a qualidade das pessoas que trabalham dentro da empresa, né? Os recursos são utilizados, se padroniza aí uma série de processos, e isso é interessante. Quando a gente pensa na indústria, por exemplo, talvez seja um exemplo bacana aí para citar, quando você fala que uma empresa ela é certificada, não sei se isso acontece da mesma forma com os hospitais, mas todos os fornecedores, todos, sem exceção, eles também precisam ter certificações. Então, quando uma empresa fala que ela tem determinadas certificações, ela também está dizendo que todas as pessoas, né, todos os seus fornecedores, seja de insumos, sejam serviços, também são certificados. Então, isso é interessante porque quando você fala em certificação, você está dizendo o quê? Que determinados procedimentos, né, determinados processos, eles são feitos de acordo com normas e procedimentos estabelecidos pela empresa. Ou seja, ninguém faz nada porque dá na orelha, né? Deu na veneta. Faz. Gente, eu esqueci de uma coisa importante. Não, está sendo gravado. Achei que não estava gravando. Então, eu estou dizendo que há normas e procedimentos para o desenvolvimento das ações dentro da empresa. E isso tem que valer também para os fornecedores. Então, não adianta só a empresa ser certificada. Aqueles que fornecem produtos, serviços, também precisam ser certificados. Isso agrega mais valor ainda à marca, né, e à empresa. Então, por isso, é uma condição aí relevante para as instituições de saúde. Uma instituição de saúde acreditada, em outras palavras, é uma empresa segura, né? Isso aí também cabe aí uma discussão, né? Será que todas as empresas, aí pegando na área hospitalar, né? Todos os hospitais que são certificados, cheio aí de certificados, são de fato seguros ou não? O que vocês acham?
Professora, eu trabalhei em uma instituição que era acreditada pela Joint. Eu posso falar que tinha muita exigência, muita coisa para estar dentro de um padrão de qualidade, era muita cobrança em cima de qualidade, segurança. A CCIH era muito presente. Então, eu posso falar que é lógico que não é 100%, porque nenhum lugar é 100%, né? Mesmo porque requer uma série de coisas, não só voltado para o lado de máquinas, equipamentos, mas como pessoas, né? E pessoas estão propenso a errar. Então, por esse motivo, eu acredito que não seja 100%. Mas que o padrão de qualidade era alto, era sim. E Melhor. garantia uma segurança aos pacientes, aos colaboradores, porque quando a gente fala da acreditação hospitalar, a gente pensa muito que é voltado só para o paciente, né? Não. Mas para o colaborador, para o médico, para todo mundo. Porque quando você sai até mesmo da própria instituição, você vai para outro lugar, você leva com você normas, rotinas, modo de trabalho, fica a lição, né? E falar que você vem de um lugar que participou do processo de uma acreditação é meio que um currículo. Não sei se você discorda. Sim. Raíssa? Quem é Raíssa, gente? A gente tem alguma aluna É a chamada... Neia. É a Neia que está entrando com o login da filha. Eu falei, essa aluna é nova, não conheço. Beleza. Tatiane, não sou eu não, professora. Hã? É verdade, é a Tati. Desculpa aí, Neia, me confundi. O que foi? Não, que eu falei Raíssa, eu falei, mas quem? Eu não conheço Raíssa. Não, Temos é que a minha filha colocou o nome de Raíssa, porque o nome da minha filha é Raíssa. E eu não consigo tirar, entendeu, professora? Por isso. Agora eu já sei. Vamos lá. A Organização, né, Nacional de Acreditação, que a gente chama de ONA, né, acreditação hospitalar é um sistema aí de avaliação e certificação de qualidade em serviços de saúde, voluntário, periódico e reservado. Isso aqui é muito importante, esses dados, né? Então, ele é voluntário, então a empresa não é obrigada a isso. Ele precisa ser periódico, senão é aquilo que eu falei, não adianta eu implementar e depois que passou lá o pessoal para acreditar, a gente volta a trabalhar da mesma forma. Isso é um custo enorme, é caro essas certificações, elas não são baratas, dependendo da certificação. Envolve aí mudanças interessantes dentro da empresa, que demandam tempo. Então, eu acho uma perda de tempo e de dinheiro voltar uma vez certificado, voltar à vida de antes. Mas em muitas empresas isso acontece. E aí, então, a importância da periodicidade, né? E precisa ser reservado, né? Então, isso não é uma coisa que é comunicada aí aos quatro ventos. É uma ação coordenada por uma organização ou uma agência não governamental encarregada aí desse desenvolvimento e implantação, né, da sua metodologia. Porque uma das coisas que a gente observa nas empresas, de modo geral, é a ausência de metodologia, né? Por que você faz isso? Eu faço porque eu sempre fiz assim. Aí eu faço porque assim funciona, né? Então, às vezes, não há nenhuma comprovação, nem científica, daquilo que está sendo feito. Então, é importante o estabelecimento de uma metodologia, né? Do desenvolvimento de métodos para o desenvolvimento de determinadas ações. Em seus princípios, ela tem um caráter educativo, né? Então não é punitivo, é educar as pessoas a trabalharem de uma determinada forma, voltado para a melhoria contínua, sem a finalidade de fiscalização ou um controle oficial, não devendo aí ser confundido, né, com os procedimentos de licenciamento e ações típicas de Estado, né, que aí sim exige um controle, uma fiscalização permanente. É um sistema de avaliação externa que verifica a concordância com o conjunto de padrões previamente estabelecidos pela ONU. Por que é importante, né, a avaliação ser externa? Para não haver nenhum tipo de comprometimento com relação à avaliação, né?
para que seja uma avaliação objetiva e não subjetiva, né? Não ter aí pessoas, como é que eu vou dizer, pessoas que, de alguma forma, podem ingerir, interferir dentro desses processos. Então, muito interessante... Influenciar no resultado, né, professor? Exatamente, é legal o olhar externo, porque a gente sempre... Eu não acredito que uma pessoa faça determinada atividade sabendo que está errada, eu faço porque eu quero fazer, né? Muitas vezes a pessoa... Aquilo é o padrão dela, o que ela entende por certo, é agir daquela forma, é se comportar daquela forma. Então, ela não faz muitas vezes isso de má fé. Então, é importante esse olhar externo, porque ele nos dá dicas, aponta, e outras. Não é a fim de criticar, de punir, mas dá dicas, né, de como fazer, as melhores práticas, sempre pensando na melhor prática. Isso é importante dentro desse processo de acreditação. Não é? A acreditação ela é feita de forma então voluntária, isso quer dizer que são os próprios hospitais e demais instituições de saúde que contratam uma empresa, uma auditoria externa, que trabalhe com acreditação para que o local seja avaliado, focando sempre aí na melhoria contínua dos processos e ateste que o local é seguro para exercer o serviço ofertado. Então, vejam, não é só os processos, mas o local, inclusive o local, né, as instalações, se elas são adequadas, se os instrumentos, se os equipamentos são adequados, são suficientes, né, se os recursos são suficientes para que o serviço que está sendo ofertado, né, aconteça de fato. Porque muitas vezes, né, tudo está bonitinho, mas a infraestrutura é inadequada, ou a equipe precisa de treinamento, ou os equipamentos que são utilizados, às vezes são até obsoletos, precisam ser aí atualizados, enfim, né, tudo é avaliado nesse processo de acreditação. Isso que é interessante. Então, não é só uma parte que é vista, né? Então, é vista a empresa, né? A organização como um todo. Tá? A acreditação, ela traz, né? Ela pode trazer mais confiança, não, aquilo como a Silvana colocou, não só para os pacientes, mas também para os seus colaboradores, aumenta a credibilidade, né, do local, né, onde esse serviço está sendo prestado. Então, isso traz, sim, se traz confiança, traz mais credibilidade à organização, aí o hospital, uma clínica que esteja passando por esse processo. Mais segurança, credibilidade, tranquilidade e, de alguma forma, traz também mais satisfação para as pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Então, isso aqui é interessante, né? Parecem coisas óbvias, mas para chegar nisso aqui, né? Chegar nesse nível de segurança, as pessoas se sentirem seguras, né? Essa questão da credibilidade, isso é uma coisa que às vezes leva anos para uma empresa conquistar. E ela pode perder, né, em questão de horas, dependendo das ações que ela comete. Então, isso é interessante, porque é um processo, às vezes, lento, né, conquistar essa segurança, essa tranquilidade, essa satisfação, tanto dos colaboradores quanto dos seus clientes. E tão importante quanto conquistar isso é manter isso. Eu acho que, às vezes, a manutenção é muito mais complicada, muito mais difícil do que se conseguir essa certificação. Né? Você consegue a questão da manutenção e que eu acho, às vezes, um pouco precária. Né? Então, a gente vê muitas pessoas, às vezes, não, nós temos isso, nós temos aquilo. E aí, quando a gente conversa com pessoas que trabalham nessas empresas, a gente vê que muita coisa deixa a desejar. Aqui são algumas características, né, da acreditação. Primeiro, ela é voluntária, então a instituição é que decide se vai participar ou não. A segunda é a questão da imparcialidade, né,
Então, de ser imparcial na avaliação. Então, a avaliação ela é feita em conformidade com os padrões de qualidade pré-estabelecidos e é conduzida por avaliadores sem vínculos com a instituição avaliada. Isso é fundamental. Não haver nenhum tipo de vínculo para não ter viés aí no processo avaliativo. Trabalho em equipe, né? Reforça aí a questão da lealdade das pessoas da organização, uma vez que todos precisam estar alinhados e focados em trabalhar direcionados para a melhoria contínua e cumprimento de procedimentos da empresa. A acreditação também depende do trabalho de todos. Todas as áreas devem satisfazer aí um mínimo de qualidade exigido. Então, vejam, aqui é toda a empresa, né, tem que ser avaliada. Isso é interessante. Então, não é só uma parte, né? É o todo que precisa estar comprometido, envolvido, para que o resultado seja o melhor possível para a empresa. A questão da conformidade, né? O padrão de normas e procedimentos ele tem que ser totalmente cumpridos. Muitas vezes, a gente vê que algumas normas e procedimentos acabam escapando, né? E aí, por conta de interesses, muitas vezes esses interesses não estão alinhados com os interesses da empresa, sim, mas sim com interesses pessoais. Isso aí é uma coisa ruim, mas que acontece com frequência. Nós não trabalhamos na Ilha da Fantasia, né? Todas as empresas, de alguma forma, passam por esse tipo de situação. Tem alguém aqui tentando entrar? Acho que não, está todo mundo aí. Então, isso é interessante, né? Manter-se aí a conformidade, né? Manter-se essas normas, esses procedimentos sendo feitos aí de forma clara, né? Por todos dentro da empresa. Nada está funcionando hoje, gente. Ah, o Isaías. Isaías, está melhor, meu filho? Oi, professora, tudo bem? Tudo, e você? Como é que você está? Graças a Deus estou bem. Já voltei a trabalhar segunda-feira. É. E também na luta, né? Em casa foi um sufoco, viu? 14 dias isolado. E a criança aqui, para explicar para ela que não podia abraçar, beijar, foi difícil. Complicado, é complicado. E lá no meu trabalho, hoje mais um confirmou. Isaac, fala. E lá no meu trabalho, mais um confirmou agora, e tem outro que fez exame. Então, o negócio lá está expandindo. A gente tem visto aí bom, de vez em quando a gente tem que acompanhar, que eu nem gosto de ver muito isso, mas aqui em São Paulo os casos aumentaram muito, né? Houve aí um aumento significativo dos casos. Eu não sei como é que estão os hospitais públicos, mas não sei se já bateu aí nos 100%, né? Se já está tudo lotado. Já está tudo lotado, o hospital mesmo lotadaço. Onde a gente vai, só vê o pessoal falando que os setores estão lotados. Olha, e o povo querendo ir para a praia, né? Então, o pessoal está querendo curtir o feriado, está querendo ou não, não pode, né? Eles não têm noção do perigo, né? Os prefeitos lá da Baixada Santista, eu estava acompanhando, eles, não sei se eles iam fazer essa semana uma reunião com Dória, que eles querem, de alguma forma, né, bloquear aí a ida do pessoal para a Baixada Santista, porque Santos também o negócio está pavoroso, especialmente Santos, parece que também já bateu no teto, né, e aí o negócio está complicado, muito complicado. Mas seja bem-vindo, viu, Isaías? Eu fico feliz de ver você de volta, tá? Obrigado, viu, professor? Obrigado. Imagina. Professora, aproveitando, deixa eu te perguntar. No dia 22 de abril, o mês passado, eu te mandei uma atividade e agora que eu vi que voltou, aí eu mandei de novo. Depois a senhora pode verificar? Eu vejo, pode deixar. Na hora que caiu o sistema... Tá bom. 10 qualquer minutos. coisa eu te mando de novo. Na hora que cair, eu te falo. Você mandou mais ou menos que dia, Isaías? No dia 22. 22, pode deixar. Pode deixar. Tá, obrigado. Nada. Obrigado. Vamos lá. Daqui a pouco estamos caindo.
Outra coisa que é importante, que é uma outra característica da acreditação, é a confidencialidade, né? Então, o resultado do processo ele é confidencial, o resultado só irá a público, né? Se o hospital optar aí pela divulgação. Muitas vezes ele não faz isso, apenas algumas informações, algumas coisas são compartilhadas, não é tudo, mas aí é critério, né, da empresa. Processo educativo, tem que ser um processo educativo, não é punitivo de forma alguma, então visa aí o aperfeiçoamento dos colaboradores nas melhores práticas, nas melhores maneiras de execução do trabalho a ser executado. Isso é muito importante frisar, né, que tem que ser um processo educativo. E aí entra um outro elemento importante, que a gente trabalha muito isso na administração, que é um tal de feedback, né? Então, a empresa, uma vez passando aí por esse processo, para que isso de fato seja um processo educativo, ela tem que reunir essas pessoas, os colaboradores, né? Cada gestor reunir os seus colaboradores e dar um feedback sobre esse processo avaliativo, elementos que foram visualizados e que precisam ser melhorados. Então, o objetivo, na verdade, né, é educar as pessoas às melhores práticas. E isso tem que ser, esse feedback, né, que vai ser dado aí talvez pelos gestores, ele precisa ser feito de uma maneira muito, mas muito bem feita, porque muitas pessoas não sabem dar feedback, acham que feedback é botar ali a pessoa de joelhos e no chicote, né? Você fez isso, você fez aquilo. Não, isso não é feedback, né? Isso não existe. Isso é ridículo, né? Nos dias de hoje, fazer uma prática dessa. Já existem até empresas aí no mercado que são especialistas em dar treinamento para os gestores saberem dar feedback. O feedback ele é muito importante, tem que ser feito de uma forma educativa e não punitiva. Um processo contínuo, né? A acreditação dura um determinado período de tempo. Após esse período, o local precisa ser novamente submetido à avaliação de uma instituição acreditadora para se reacreditar, né? Assim, um local é algo constantemente, né? Ele é constantemente avaliado. Aquilo que eu disse para vocês, esse constantemente avaliado, entre aspas, porque nem sempre você tem pessoas aí disponíveis, né, para estarem fazendo essa reacreditação aí no tempo que se espera. Às vezes pode levar muito tempo, né? E às vezes tem gente que às vezes nem aparece, especialmente aí quando eu não falo no campo da saúde, mas de outras empresas aí, de outros segmentos, né? Uma vez acreditado, a pessoa passou a ter as suas certificações, às vezes pode levar anos até passar alguém para avaliar se de fato as empresas continuam seguindo aquelas normas e procedimentos e aí reacreditar a empresa, né? Eu garanto para vocês que muitas perderiam certos certificados que já foram conquistados. Tá? Vamos lá. Quais são as principais, né, vantagens que nós podemos aí sinalizar com relação à acreditação? Aumento aí da confiança da população, né? As pessoas às vezes podem até não entender direito, mas quando fala que tem certificado, tem isso, tem aquilo, né? Se sentem mais confiantes. É a mesma coisa quando você vai num consultório, aí você vê aquele monte de diploma lá, quer dizer, o cara pode ser até muito incompetente, mas pelo menos diploma ele tem, né? Isso te dá aí, né, um certo conforto, pelo menos você sabe que ele estudou, né? Se ele foi um bom aluno é outra história, mas é importante, né? É uma vantagem interessante para a empresa. Segurança para os pacientes e para os profissionais, essas certificações. A qualidade da assistência prestada aos pacientes, isso pode melhorar em muito, dependendo dos procedimentos que forem incorporados. Questão de tempo, qualidade daquilo que está sendo prestado. Uma construção de equipe e melhoria contínua. Então, de novo, isso aqui é uma coisa interessante que eu gosto, com relação à construção de equipes.
Na verdade, o que a gente mais vê dentro das empresas, e eu vejo às vezes isso em hospitais também, na verdade o que você tem é um grupo de pessoas trabalhando juntas, né? Não é uma equipe, né? Então, qual é a diferença entre uma equipe e um grupo de pessoas trabalhando juntas? Alguém pode me dizer? Desculpa, professora, pode repetir a pergunta? Queria saber qual é a diferença, né, entre um grupo e uma equipe. O grupo desempenha funções de um jeito qualquer, sem menor cuidado em seguir um padrão, em ter qualidade. A equipe não, a equipe todos em prol de uma função, de uma execução de uma atividade. Cada um ajudando o outro, cada um na sua parte, fazendo com que aconteça um determinado setor, aquele que não, uma determinada ação. Aquele que não consegue, o outro vai lá e ajuda, enfim, um trabalho em equipe. E com certeza o resultado é dentro de um padrão, com muito mais qualidade, mais respeito ao o dono do serviço, né? O que vai receber, seja o paciente, o comprador de carro, enfim. É o que eu penso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? A equipe tem conexão e o grupo não, professora. Mais alguém? A equipe, ela tem um objetivo só, né? Chegar ao que ela almeja. Agora, o grupo acho que não tem todo esse engajamento, né? Os objetivos são muito mais pessoais do que coletivos, né? A equipe, ela, como você colocou, Isaías, ela tem um outro nível de comprometimento, né? Então, a equipe tem um objetivo. Não que o grupo não tenha. Ela definiu certinho, eu não soube explicar isso. Não entendi. Nossa, Não, você soube explicar, sim. Uhum. Como fala, o grupo também tem, né, objetivos, só que na maioria das vezes esses objetivos eles são o quê? Pessoais, né? Não é coletivo. Então eu faço a minha parte e você está fazendo a sua. A equipe, principalmente quando eu tenho uma equipe pequena, né, as pessoas estão envolvidas, né, comprometidas só com os objetivos da empresa, mas também com os demais colegas que fazem parte, né, da equipe. Então, há uma diferença enorme. Aí eu vou perguntar para vocês, da experiência de vocês, né, com relação à experiência de vocês, vocês têm visto mais equipes ou mais grupos de pessoas trabalhando? Grupo. Eu vejo mais grupo, professora. Eu também vejo isso. A gente, por mais que a gente tenta montar uma equipe, no fim sempre acaba saindo mais pro lado pessoal e aí a coisa não anda. Verdade, Isaías, grupo. Denilson, fala, Denilson. Eu acho que é mais grupo. Mais grupão, mais né? Grupo. Mais grupão, Cada um querendo mostrar a sua presença. Professora. Oi, pode falar. A gente só tem um minuto, vai cair. A gente volta de novo. Pode falar, Tati. Professora, é mais comum você ver equipes quando eles estão, assim, todo mundo envolvido no mesmo projeto para ganhar uma bonificação, alguma premiação, onde é um projeto que todos têm que trabalhar pelo mesmo objetivo. Não adianta um ou outro se destacar mais